Uma plataforma criada há pouco tempo promete movimentar o mercado de trabalho das mulheres que são mães. É o Ser Mãe Dá Trabalho, que divulga oportunidades de emprego em empresas que oferecem benefícios para as mães, como flexibilidade de horários e licenças estendidas. Para falar sobre esse projeto e as chances no mercado de trabalho para quem é mãe, eu converso agora com a Camila Antunes, uma das idealizadoras dessa plataforma. Camila, seja muito bem-vinda aqui ao Cidadania Mulher. Obrigada, Paula, que estou muito feliz de contar esse projeto para você. Camila, como é que surgiu essa ideia? Você já tem uma empresa que trabalha com mulheres que são mães, como inseri-las no mercado de trabalho. Como é que surgiu essa plataforma? Essa plataforma, ela surgiu justamente da gente perceber que existe uma dor que a gente precisa resolver de forma urgente. Porque toda mãe trabalha, mas nem toda mãe tem trabalho. Isso é uma verdade, porque o trabalho da mãe, ele é um trabalho invisível, é um trabalho de cuidado, um trabalho que não é reconhecido e que muitas vezes sobrecarrega essa mulher. E o que acontece é que quando ela se torna mãe, ela perde o trabalho dela, o trabalho formal. Esse é um dado que a gente ainda se assusta e que precisa ser revelado, é que quase metade das mulheres saem do mercado de trabalho depois da chegada dos filhos, em até 2 anos da chegada dessas crianças. Então, o mercado de trabalho ainda vê a chegada de um filho como um problema, como uma barreira. E isso está estampado em todos os lugares por onde a gente passa. Nas perguntas que são feitas para as mulheres nas entrevistas, na forma que a gente percebe que não há mulheres na liderança, nessas discussões que a gente ainda percebe que filhos são X com a carreira, né? A gente tem lá um duelo nessas duas habilidades ou nessas duas competências ou nesses 2 papéis que uma mulher desenvolve. Então, o que a gente entendeu ao longo desses últimos 5 anos que a Filhos no Currículo existe é que o mercado de trabalho precisa cuidar para ser um bom lugar para que as pessoas estejam e queiram crescer, trabalhar, se desenvolver. Então, a Filhos no Currículo, ela veio com essa necessidade de construir um ambiente de bem-estar parental. A gente leva para as organizações esse tema da parentalidade, ou seja, da gente falar, ei, a gente tem filho, os filhos existem, eles estão por aqui. Esse assunto começa muito antes da gente ser mãe, talvez nas vagas que a gente deseja ocupar, no nosso percurso da nossa carreira. Então, o tema dos filhos, ele sempre existiu. Só que o que a gente percebeu é que as empresas não estavam preparadas para cuidar desse assunto. Então, a gente fica muito naquela coisa assim, é a sorte de ter um bom gestor, é a sorte de ter alguma coisa. E a gente decidiu falar, a gente não vai mais trabalhar com a sorte. Ou todo mundo tem sorte de ter uma boa empresa para trabalhar, ou todo mundo tem sorte de ter um bom gestor, ou a gente vai precisar mudar realmente esse cenário. Dito isso, a Filhos no Currículo, que tem 5 anos de existência, que trabalha com as maiores empresas do Brasil, que está dentro das empresas, trabalhando para conscientizar lideranças, criar programas de parentalidade, ajudar nesse processo de saída e de retorno da licença, ajudar o período da gestação, de processos de adoção. Todos esses temas que a gente ajuda as organizações se juntou com a Bitumami, que é uma outra empresa que também ajuda mães a se capacitarem e a gerarem renda de trabalho, né, para suas famílias. A gente juntas criou o Ser Mãe Dá Trabalho, que é essa iniciativa que eu venho contar para vocês com muito orgulho, com muita felicidade, porque a gente sabe que essas mulheres saem do mercado e aí fica mais difícil ainda para voltar. Então, o mercado, quando a mãe mais precisa, porque filho vem com muita abundância, mas filho vem com boleto para pagar, né? Então, essa mãe que está lá, que precisa trabalhar ou que quer trabalhar e que é expulsa do mercado de trabalho, porque esse mercado de trabalho não está preparado, ela quer voltar, ela precisa voltar. Então, e a gente percebeu que daí ela enfrenta barreiras ainda maiores, porque ela fez uma pausa na carreira, né, voluntária, e ela, na hora de voltar, ela enfrenta novos preconceitos, novas barreiras para uma entrevista de trabalho, porque aí ela tem um filho no currículo, né? E essa empresa não está preparada. Na verdade, o universo da mãe, ela se transforma quando a mulher vira mãe e as empresas, às vezes, muitas vezes, não estão preparadas para esse novo universo, né? E o que a gente tem que fazer é conscientizar as empresas, trabalhar com as empresas para que elas saibam como lidar com essas mães, porque são mães, mulheres muito capacitadas, mas que precisam de agora um novo ambiente que se adeque também à vida delas, né? E o que você pode falar para a gente sobre esses dias? A plataforma foi lançada esse mês das mães.
tem poucos dias de trabalho já, mas o que você já pode trazer para a gente? Está tendo uma boa adesão? Então, a nossa plataforma, como a gente vai dizer aqui, é uma recém-nascida. Então, ela está nos 15 dias dela de vida e a gente está muito feliz com os resultados que a gente está começando a perceber, o mercado bem aquecido para o tema. Então, nas primeiras 12 horas que a gente lançou, a gente teve mais de 120 mulheres interessadas fazendo seus cadastros, procurando essa recolocação, e a gente já está em negociação com algumas empresas também para que essas empresas se associem, porque as empresas elas precisam preencher alguns requisitos para que elas possam oferecer vagas que façam sentido para quem é mãe. Ou seja, vagas que tenham alguns benefícios, algumas vantagens, jornadas flexíveis, ou que ela tenha uma preocupação de cuidar desse bem-estar parental, que ela capacite lideranças, que ela faça os treinamentos internos, que ela pense nessa vaga para que essa vaga faça sentido, porque não basta a gente incluir essa mulher, ela precisa ser incluída e ela precisa permanecer no mercado de trabalho. O que acontece hoje é exatamente isso, né? A gente, quando é um bom profissional, seja ele homem ou mulher, esse profissional, ele está escolhendo onde vai trabalhar. E as empresas, elas precisam exatamente ter esse olhar, né? De manter o funcionário feliz para poder conseguir manter aquele talento. Agora, como é que funciona a plataforma na prática? A mãe que tem interesse em buscar uma vaga de trabalho também se cadastra, a empresa se cadastra e aí vocês fazem um cruzamento de dados? Como é que é esse trabalho? Isso, feito? A gente está numa etapa 1. Como eu disse, a gente está no momento de nascimento dessa plataforma, né? Que veio já também em resposta a projetos que a gente já desenhou anteriormente, que já percebemos como ele poderia funcionar. E a plataforma, nesse momento, a mulher, ela se cadastra e ela tem acesso a trilhas de conteúdo e capacitação oferecidas pela Bitmami, pela Filhos no Currículo e pelo LinkedIn. Então, a gente tem algumas trilhas de conteúdo para ela desenvolver habilidades, soft e hard skills, para ela poder entender como ela faz um currículo bacana, como ela se promove no LinkedIn, como ela lida com a impostora, negociação, persuasão, comunicação, são alguns dos temas das nossas trilhas de desenvolvimento. E ela vai ter acesso a um mural de vagas nesse primeiro momento, em que as empresas que também se associarem, porque as empresas elas vão se associar ao movimento, elas vão poder divulgar essas vagas para essas mães. E aí a gente vai conseguir fazer com que essas mães voltem ao mercado. Olha que legal. Então, mesmo que a mãe ainda não consiga, nessa primeira etapa, o emprego, ela já tem aí um trabalho de capacitação e acesso a conteúdos valiosíssimos para qualquer vaga que ela vá assumir, né? Agora, essas empresas, você falou que as empresas elas têm que ter pré-requisitos. Você poderia citar que tipo de pré-requisitos são necessários para que uma empresa seja realmente uma empresa considerada amiga da mãe, né? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente está desenhando algumas listas. Dentro dessa lista, ela tem que preencher alguns dos pré-requisitos que a gente tem estabelecido, como jornadas flexíveis, né? É interessante que ela tenha licença maternidade estendida, que ela consiga ter um lugar também de apoio à amamentação, se a gente estiver falando dessa mulher que volte logo depois. Uma empresa que tenha programa de parentalidade, que sustente essa conversa ao longo de todo o período. A gente está falando sobre treinamento de liderança, algumas políticas que a gente pode ajudar essa empresa, inclusive, a se tornar um ambiente seguro para que a mãe possa voltar ao mercado de trabalho. Agora, são empregos em corporações, em empresas, mas também vocês, na Filhos do Currículo, também trabalharam já com mães vulneráveis que fazem um trabalho mais independente, principalmente durante a pandemia, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa experiência que vocês tiveram e o resultado que ela gerou. A pandemia, ela trouxe muita visibilidade para o tema dos filhos, né? Eu acho que a pandemia, ela mostrou para as pessoas que a gente não tem duas vidas, que a gente não tem uma vida pessoal, uma vida profissional. A gente tem uma vida e essa é a única vida que a gente tem que cuidar. E nela constam os nossos filhos. Então, foi muito comum a gente ver as crianças invadindo as reuniões e sendo dito, as crianças entraram naquela reunião online do trabalho. E não foram as crianças que invadiram as reuniões, foi o trabalho que invadiu a nossa casa. E o que a gente percebeu é que muita gente perdeu o trabalho ou teve que se reinventar na pandemia e teve que migrar para o online sem ter ferramentas para isso. Então, diante desse
desse movimento, a Filhos no Currículo, também com a Bitumami, criou o OMB, que foi o embrionário aí do Ser Mãe Dá Trabalho. A gente fez um projeto de capacitação para mães da periferia e a gente teve mais de 400 mães capacitadas nesse momento, em mídias sociais, em outros termos, para elas poderem usar as ferramentas online e poderem gerar renda para suas famílias. E hoje a gente tem um resultado super legal, que mais de 50% das mulheres que passaram por essas capacitações hoje conseguem gerar renda e ou estão recolocadas. Então, é um resultado muito positivo que fomenta, né, que incentiva e encorajou a gente a fazer o Ser Mãe Dá Trabalho, mostrando que sim, quando essa mulher tem capacitação, tem apoio, tem espaço, ela consegue ter filhos e carreira. E o resultado dessa adesão e também na plataforma em tão pouco tempo já mostra o interesse das mães, ou seja, tem sim mulheres procurando muito se recolocarem no mercado de trabalho de uma forma que consigam aliar com a maternidade. Toda essa capacitação ela é feita online, então as mães fazem de casa todo o trabalho de casa. E a plataforma Ser Mãe Dá Trabalho, como é que funciona com relação a essas vagas e a esse cadastro? Muita gente pode ter a dúvida de que se você tem que pagar uma mensalidade para poder ter acesso a todo esse conteúdo. Esse conteúdo é gratuito ou é necessário pagar uma mensalidade? As mães não precisam pagar pelos conteúdos. Assim que ela se cadastrar, ela começa a ter acesso, então ela não precisa se preocupar com isso. É uma plataforma para que a mãe saia fortalecida. A gente quer que o maior número de mães, mulheres, saibam da potência que é ter filhos no currículo, né? E que a gente pare de se justificar por ter filhos, que a gente pare de esconder, que a gente pare de achar que é um problema na hora de contar que está grávida, na hora de pedir para sair. A gente precisa desconstruir esses vieses. São vieses que estão muito intrínsecos em todas nós. A primeira parte é a gente poder reconhecer eles como novas potencialidades no nosso currículo. Então, a gente faz esse trabalho e ele é gratuito para todas as mulheres que se cadastrarem. Você falou em vagas aí na parte de tecnologia, né, de redes sociais, mídias digitais. As vagas são diversas, em bancos. Como é que você pode falar um pouquinho da variedade sobre essas vagas que surgem para as mães? Sim, a gente teve numa empresa agora, a Escuto, que é uma empresa de atendimento remoto. A gente teve mais de 189 mães recolocadas no programa da UOMB, que é esse embrionário, né, do Ser Mãe Dá Trabalho. Ele que trouxe essa iniciativa também. A gente teve um programa no Banco BV, que a gente também colocou mulheres de volta ao mercado de trabalho. Foram vagas diversas, então a gente tem a oportunidade de discutir sobre inúmeras vagas. Claro que quando a gente fala de vagas de jornadas flexíveis, muitas mães buscam vagas com home office, então já tem um perfil de empresas que podem oferecer isso, então não está em todas as vagas que são amigas da mãe, né, nesse sentido. Agora, você falou aí que tem uma parceria com o LinkedIn, né? Uma rede social que as pessoas colocam lá um pouco das suas habilidades, experiências profissionais. É importante a mãe hoje estar dentro dessa rede para poder também se conectar, ter um network maior? Você sugere? Com certeza, o LinkedIn é um lugar para a gente estar. A gente precisa também colocar no LinkedIn que a gente é mãe. E aqui é uma habilidade que eu acho que é importante a gente falar. O futuro do trabalho, do mercado de trabalho, é a gente ter múltiplas carreiras. E a gente também ter muitas carreiras numa vida só. Então, a gente agrega no nosso currículo todas as habilidades que a gente faz. Então, se você faz fotografia, mas você é jornalista, isso agrega na sua carreira, assim como ser mãe. Então, a gente pode contar essa história para o mercado a partir das nossas potências. Então, a nossa sugestão, inclusive, é que nesse período que você fez uma pausa ou que você ficou desempregada e teve esse prejuízo na sua carreira, que você coloque no LinkedIn como um momento de desenvolvimento de habilidades. Né? Então, eu acho que é uma mudança de visão mesmo, né? Nesse período eu estive fora do mercado de trabalho, mas eu estava trabalhando, porque toda mãe trabalha. Então, durante o seu trabalho, você pode colocar na sua bio, na sua descrição, quais habilidades você desenvolve com a maternidade, né? Então, observa isso também, faça esse exercício de reconhecer aquilo que o seu filho te agrega no currículo. Então, olha, durante o meu período fora do mercado de trabalho, eu desenvolvi competências como empatia, resiliência, criatividade, gestão do tempo, paciência, liderança.
comunicação assertiva, são várias habilidades que o mercado está buscando, inclusive. Exato. São essas habilidades que o LinkedIn coloca como habilidades ranqueadas para o profissional do futuro. Então, declare que você já tem essas habilidades, porque você desenvolve ela com os seus filhos. Diariamente. Todos os dias. Exatamente. A gente repetiu. Pois é, e exatamente isso. Quando você vai ao LinkedIn ou qualquer outro currículo que você apresenta, você nunca coloca que você é mãe, né? É muito raro você apresentar essa parte. E realmente é muito importante, né? Porque, não sei se você percebe, mas há um movimento maior das empresas, inclusive, de buscarem mulheres e mães. Você acha que isso está realmente sendo desenvolvido? As empresas buscam esse diferencial de ter mulheres, cada vez mais mulheres e mães também dentro do seu grupo de trabalho? É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho que parece às vezes invisível, ou que está lento, ou que a gente fala, mas tem tanta coisa que ainda acontece. Sim, eu sei, eu recebo relatos todos os dias de situações que ainda acontecem. Então, por isso mais que a gente tem que trabalhar e por isso que a gente precisa de mais gente nessa conversa, de mais agentes de transformação, e todo mundo está convidado a fazer parte desse assunto agora comigo. Mas eu percebo que sim, há uma mudança que vem acontecendo aí, silenciosa, baixinho, barulho baixinho, de uma transformação, entendendo que a maternidade é também uma diversidade, né? E também entendendo que diversidade faz bem aos negócios. Então, entendendo que quando a gente é mãe, a gente muda, a gente tem necessidades diferentes, a gente é um grupo, né, mulheres, né? Quando a gente pensa na pauta da equidade de gênero, quando a gente pensa na pauta de ESG, a gente precisa trazer mais mulheres para a liderança, mais mulheres para a nossa equipe e mais diversidade para os temas. Então, quando você contrata uma mãe, é isso que você está trazendo para a sua equipe. Então, as empresas também estão percebendo que isso é um valor para a marca empregadora, que isso é importante se elas quiserem engajar pessoas, se elas quiserem trazer mais saúde mental, se elas quiserem trazer mais felicidade para os ambientes de trabalho. Então, eu acho que é um trabalho lento, de formiguinha, que depende de muitas ações e essa é mais uma das que a gente está fazendo. Esse trabalho que você cumpre também na Filhos no Currículo é uma empresa que também tem muito contato com as empresas para poder trabalhar exatamente essas características. Qual é o perfil dessas empresas? São variados tipos de empresas, bancos? Qual corporação geralmente busca se adequar a essas habilidades? A Filhos no Currículo, a gente tem vários projetos dentro de várias organizações, então a gente faz trabalho no Nubank, na Gerdau, empresas grandes, e a gente tem também empresas que têm, assim, uma camada, depende do estágio que ela está nessa conversa. Então, a gente precisa entender que o Brasil é muito grande, são muitas empresas e muitas realidades. Então, dependendo do momento em que ela está numa etapa de consciência sobre o assunto. Então, eu já fiz mais de 300 palestras em diferentes organizações nesse Brasil todo. Semana passada eu estava em Navegantes, por exemplo, numa empresa imensa, a Porto Nave, que tem operação, uma empresa que tem turnos, 3 turnos, pessoas trabalhando 24 horas, é uma outra realidade. Então, quando a gente olha para essas múltiplas realidades, o assunto de parentalidade, ele não consegue ser tratado de um jeito só. A gente vai precisar entrar na organização e entender e mapear dentro da empresa qual é o estágio que ela está em relação a bem-estar parental, o que ela tem feito para a gente poder criar esse plano de ação. Então, hoje, a gente entra mais nessa sensibilização, a gente convida mais pessoas a criarem os seus grupos de afinidade dentro da empresa, construírem os grupos de maternidade, de paternidade, de sustentação desse assunto, de trazer a liderança. A gente precisa da liderança nessa conversa. A gente precisa que líderes engajem, que líderes mostrem que esse é um valor para a organização, para que isso seja entendido para toda a cadeia da empresa. E você falando em líderes, né? A gente está dentro do Congresso Nacional, a gente está com lideranças políticas. Como você acha que o Congresso, os políticos podem trabalhar para também levar essa cultura e, de alguma forma, até na legislação, melhorar esse ambiente para mães, né, mulheres, mães, entrarem no mercado de trabalho cada vez mais?
é muito importante a gente ter melhores exemplos e bons exemplos. Acho que pensar num Congresso Nacional que dê esse exemplo e que lideranças mostrem que tem filhos no currículo, né, e que coloquem seus filhos no currículo, que sejam líderes que façam o que falam e mostrem na sua vida que isso é um valor e que dentro da sua vida, não só na sua vida, mas dentro de políticas públicas, dentro do Congresso mesmo, que isso seja feito para que todas as pessoas percebam, né, que esse assunto é um assunto natural dentro do universo do Congresso, já é um caminho. Quanto mais exemplos a gente tiver, bons exemplos, melhor será para a gente ver que isso é possível. Uma outra forma é, sim, a gente pensar em como criar e como tornar esse ambiente um ambiente em que mulheres mães possam estar. Como é que a gente faz? Olhando para o lado, o que tem aqui que é oferecido ou não, e como a gente cria essa lista de requisitos que uns espaços precisam ter para mostrar para as pessoas que eles são bons espaços para mães. Porque às vezes a gente fala que é um bom espaço, a gente tem políticas, a gente tem benefícios, mas a cultura não mostra isso. Então, a gente tem que trazer a cultura para dentro desses espaços aqui. É a primeira coisa, né? A conscientização. Isso. Né? Além de, claro, discutir política, se a gente for falar de licença parental, se a gente for trazer mesmo essa pauta e discutir o que a gente pode fazer, acho que um bom caminho é abrir esses debates, abrir rodas de conversa, criar esses espaços para a gente discutir o tema. Exatamente, para ouvir as dores das mães, dos pais também, que muitas vezes têm que estar inseridos nessa rotina, né? E o Congresso Nacional é um ambiente para poder ouvir e, de repente, trazer soluções, né? Agora, falando sobre a plataforma, como é que as pessoas podem achar informações, tirar dúvidas, aonde elas devem buscar informações para poder se cadastrarem nessa plataforma? Existe a plataforma, se você buscar na internet, já vai aparecer, né? Sim. Como ela tem 12 dias de vida, ela é muito novinha. Então, a gente ainda está enfrentando algumas questões tecnológicas, mesmo para ela estar de pé, do jeito que a gente quer que os usuários possam se beneficiar. Mas, nesse momento, lá no @Filhos no Currículo, tanto no LinkedIn, quanto no nosso Instagram, quanto no site, você consegue ter mais informações de como você já pode se cadastrar, tanto quanto pessoa física, quanto mãe, mulher, ou uma empresa que queira saber e ter mais informações de como ela faz para se associar a esse movimento. A gente tem todas as informações e a gente está pronta para ajudar. A gente tem uma equipe, um time maravilhoso que está só esperando essas pessoas chegarem. Inclusive para tirar dúvidas, né, de eventuais questões. Agora, lembrando que é gratuita essa plataforma, então você pode se cadastrar, apresentar suas habilidades, né, a sua capacitação e aí de repente ter acesso a vagas e também a o que me interessou bastante foi essa parte da capacitação aí, que você já tem assim que você se cadastra. Agora, você me contou ali nos bastidores, antes da gente entrar, um pouquinho da sua história. Eu queria que você contasse aqui, compartilhasse aqui com a gente, como é que começou a história exatamente de você lá atrás, quando iniciou a Filhos no Currículo, você teve essa ideia, você começou exatamente nas redes sociais, não foi? Conta pra gente como é que foi. Eu não tive tanto a ideia, eu tive uma dor. E aí, dessa dor, eu tive quase que um pedido de ajuda e de sobrevivência que nasceu a Filhos no Currículo. Então, dando alguns passos para trás, eu sou de uma geração em que ter filhos era quase que o próximo passo na vida, era uma consequência. Hoje já mudou também isso. As mulheres andam se questionando mais sobre ter ou não ter filhos, justamente por conta do que impacta na vida. Mas no meu caso, não. Eu sempre quis ser mãe. O meu sonho de ser mãe, ele existe em mim desde que eu tenho as minhas primeiras memórias. E eu sempre tive vontade de ser uma boa mãe. Na verdade, eu vou até falar aqui, uma vontade de ser uma mãe perfeita. Acho que isso foi um grande problema. Eu tinha várias expectativas da maternidade. Eu queria muito ocupar esse lugar. A minha mãe faleceu, sobrevivi a um acidente de carro junto com ela quando eu tinha 4 anos de idade. Então, eu não chamo ninguém de mãe e ela foi ausente a minha vida toda, mas ao mesmo tempo se fez presente em tudo. Ao mesmo tempo, a ausência da minha mãe também é a presença do meu pai, por isso que esse é um assunto, sim, de pais, da minha madrasta, dos meus avós, e isso, sem dúvida nenhuma, é um assunto para todo mundo. Mas, naquele momento em que eu queria muito ser mãe e não tinha minha mãe, eu idealizei demais esse papel, né? Então, eu trabalhava, eu já estava buscando um trabalho que pudesse ser mãe, então eu já tinha esse viés dentro de mim de que filho atrapalha. Eu sou uma das mulheres que demorei para contar que estava grávida. Então, quem aí, né, sente medo, insegurança, preocupação na hora de dar notícia
que vai falar assim, ai, tô grávida e vão receber essa notícia e vai ser um problema no meu trabalho. Eu sentia isso, apesar de estar num trabalho que não tinha um ambiente hostil. Mas dentro de mim, o filho já achava que ia atrapalhar o meu trabalho. Então, quando eu contei que eu estava grávida da Bel, eu demorei para contar e varri tudo para debaixo do tapete. Então, fui aquela grávida que trabalha até há 40 semanas da gravidez e sempre muito bem e tudo mais. Engravidei, voltei para o mercado de trabalho depois da licença, saí de licença, voltei, tive um pós-parto super delicado, super solitário, com muitas dores, mas eu voltei dizendo que nada mudou. Então, eu fui essa mãe que volta a falar, imagina, sou uma mãe guerreira, nada mudou, tá tudo certo. Até por um certo medo, né, do que iam fazer com isso, se vocês mostrassem muito as suas questões, né? A gente é analfabeto emocional, né? Então, a vulnerabilidade é aquela coisa que assusta. Então, eu voltei, não, imagina, eu sou a mesma, tô igual, eu tô igual, eu tô igual. Na minha segunda gestação, eu tombei, porque eu não consegui sustentar essa mentira. É uma mentira falar que você é a mesma pessoa depois da maternidade, porque seria até um desperdício, sabe? A gente continuar sendo a mesma pessoa depois que os nossos filhos chegam. Então, quando eu engravidei do João, eu pedi demissão grávida e eu me senti um fracasso. Eu me senti muito sozinha e muito fracassada, sem nenhuma identidade, nem como mãe e nem como profissional. Era como tirasse meu crachá e eu falasse, e agora? Eu não sou nada nesse universo. Então, eu entendo muitas mães que passam por essa dor de saírem do mercado e sem o crachá a gente não sabe quem a gente é. Então, eu fiquei desse jeito. Foi aí que eu comecei a entender, peraí, a primeira coisa que eu preciso fazer é começar a gritar para todo mundo que tudo mudou. Tipo, mudou, gente, mudou, porque nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia, mudou. Eu não sou a mesma. A minha vaga não é mais a mesma, a minha roupa mudou, o meu jeito de pensar mudou e eu preciso declarar isso para o mundo. Mas mudar não é para pior, né? Então, quando a Filhos no Currículo nasceu, a gente começou a declarar isso. Olha, mudei, tudo muda sim. É verdade que uma mãe muda, é verdade que essa profissional muda, mas ela não muda para pior. Isso é um viés, que a gente muda para pior é um viés. A gente precisa desconstruir essas ideias que permeiam a maternidade. Então, eu nasceu dessa minha história e eu entendi que aquela dor não era só minha. Eu não estava sozinha nessa dor. E aí, daí, a gente construiu a Filhos no Currículo. A minha sócia me mandou uma mensagem por Instagram desse meu pedido de socorro e a gente construiu a empresa porque ela também estava vivendo essa realidade e a gente foi entendendo as camadas que tudo isso faziam parte, quanto a gente precisava de mais gente. E a gente começou a sensibilizar o mercado, a fazer muitos eventos, a construir muitos estudos, a trazer pesquisa para o mercado, para educar esse mercado e desconstruir esses vieses para mostrar que filhos e carreira podem sim caminhar juntos. E o mais bonito que você colocou aqui, que eu acho que é o mais importante, é mostrar que ser mãe é um atributo que você tem que colocar no currículo como algo a seu favor, né? E não esconder isso. Olha, Camila, adorei a conversa. Obrigada por participar aqui da nossa entrevista. E você em casa, se você quer rever essa entrevista e todos os nossos programas, eles estão disponíveis para você compartilhar também no nosso site senado.leg.br/tv ou então pelo nosso canal do YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber as notificações. Obrigada pela companhia e até o próximo Cidadania Mulher.